Por incrível que pareça, há quem defenda que dormir equivale a uma espécie de perdas de tempo. Algumas vozes calculam a quantidade de horas que, em média, as pessoas passam a dormir e, nessa base, procuram argumentar que muito trabalho e produtividade poderia daí advir se reduzisse o tempo que ficamos com sono e dormimos. Será verdade? Até que ponto é que esta afirmação é ou não é questionável? Sendo uma necessidade fisiológica que suportou o teste do tempo, o teste das civilizações humanas e não só, o sono é apontado como estando estreitamente relacionado à saúde do indivíduo, quer seja a saúde física, saúde psicológica, emocional e comportamental. Na sessão de hoje, número 23, do seu espaço Mentalidades, o podcast oferecido pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo, viemos para falar sobre os hábitos de sono e as suas implicações na saúde mental. Falaremos deste assunto olhando para perspectivas diversas, nomeadamente faremos uma análise psicológica deste assunto, faremos uma análise também nutricional e traremos abordagens neurológicas sobre o assunto. E, claro está, vamos contar com a sua participação, com a sua opinião, com o seu contributo, com as suas questões, aqui através das páginas, das plataformas digitais do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo. Tecnicamente asseguram esse espaço o Genilson Aires, o Ari e o Graciano dos Santos. E a sessão de hoje conta com a presença online da doutora Filomena Samianza, que é especialista em medicina do sono, que nos vai falar a partir de Luanda, a quem dizemos muito boa tarde e boas-vindas. Boa tarde, estimados ouvintes. Boa tarde, Edmundo, e obrigado pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui para essa partilha de conhecimentos. Muito bem, muito obrigado por ter tirado esse tempo para participar desta sessão. A sua presença é de facto fundamental, dado o tema, dada a sua experiência, a sua especialidade. Vamos também dizer boa tarde à doutora Mônica Toliende, que é mestre em nutrição humana, que também é docente aqui no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo. Boas-vindas. Obrigada, muito boa tarde. Muito bem, só chegar um bocadinho mais perto do microfone. Vamos cumprimentar também o convidado residente, o psicólogo e docente do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, o Dr. Adelino Sanjombe. As boas-vindas. Boa tarde, Cia do Mundo, aos colegas do painel e aos internautas. Sempre bom estar aqui. Boa tarde especial ao Madureira Elias, que já está conosco ligado e deu uma boa tarde a todos, diz que está ligado. Junte-se a nós, chame mais gente, vamos conversar hoje sobre os hábitos de sono e como é que este fenómeno influencia sobre a nossa saúde, com enfoque para a saúde mental. Claro está, vamos falar também de aspectos ligados à saúde física, são aspectos muito relacionados. Vamos mesmo já começar a pedir que a doutora Filomena faça um enquadramento inicial ao tema, os hábitos de sono e sua relação com a saúde mental. Bom, falar sobre hábitos de sono ou sono como um componente importante para a saúde. E o sono nós colocamos como uma necessidade tal qual como comer, respirar, é uma necessidade que nós temos, apesar de que nós vivemos numa sociedade em que o papel do sono é colocado em segundo plano, ou seja, nós começamos a substituir o nosso tempo de sono para realizar tarefas, quer de trabalhos, quer outras atividades sociais ou criativas. Mas que isso pode afetar a nossa qualidade de vida, que entendemos por nossa saúde, inclusive a saúde da nossa mente. Quando pensamos em saúde mental, e aqui nós temos, na verdade, uma equipa multidisciplinar para falar, estamos a falar no nosso humor, não é? No nosso comportamento e a nossa capacidade de lidar, a nossa capacidade emocional de lidar com as situações. E isso pode ser afetado se nós não tivermos bons hábitos ou um sono de boa qualidade. Muito bem, aqui o sono como uma necessidade fundamental e que influencia sobre o humor, a nossa capacidade de processar, a nossa capacidade cognitiva
E a doutora Filomena a fazer referência ao facto de a abordagem vir a ser multidisciplinar e é nessa sequência que vamos também passar a palavra à doutora Mônica, que vai fazer o enquadramento na perspectiva da nutrição, a influência do sono sobre a saúde mental e qual é o papel daquilo que nós consumimos para este fenómeno. Eu começo por dizer que a alimentação, tal como o sono, vai exercer grande influência sobre todos os aspectos da vida do indivíduo. Vai exercer a influência sobre a capacidade de trabalhar, de se divertir, a capacidade de multiplicação do indivíduo e também vai exercer influência sobre a qualidade do sono. É muito comum ouvir pessoas dizerem, principalmente em épocas festivas, que comeu em demasia e quase que não pegou o sono, não conseguiu dormir. Então, a forma como nos alimentamos vai influenciar, sim, sobre todos esses aspectos da nossa vida e principalmente sobre o sono e a forma como a pessoa dorme também vai influenciar sobre a sua disposição para o dia seguinte, sobre o estresse, a energia que essa pessoa vai ter. Então, a alimentação também está muito interligada, interligada com a qualidade do sono das pessoas. Muito bem, aqui é a confirmação inicial de que o que nós comemos de facto influencia sobre a nossa saúde e sobre o nosso sono. E vamos daqui a pouco voltar a cada uma das especialistas para desenvolver esta, vamos dizer assim, esta tese inicial apresentada. E agora vamos ouvir o enquadramento inicial do psicólogo Adelino Sanjombe. Obrigado. Como colocou e muito bem a doutora Filomena, o sono é para o ser humano algo equivalente ao oxigênio, não é? O que é o sono do ponto de vista de psicologia é o período durante o qual a capacidade mental e física é reduzida. O sono é a melhor maneira de oferecer repouso ao cérebro. Há uma correlação entre a qualidade do sono e o risco de desenvolver transtornos de ansiedade e aqui os transtornos de humor, especificamente a depressão. Não cuidar do sono é maltratar-se e também equivale a amaldiçoar-se. Maltratar-se equivale a amaldiçoar-se. Que enquadramento inicial do psicólogo que faz menção à relação que existe entre descuidos ou desordens ou má gestão da necessidade de repouso com transtornos psicológicos, como são os casos da ansiedade e da depressão. Vamos então voltar à doutora Filomena, que vai agora começar a desenvolver o que inicialmente apresentou, não é? Qual é o lugar, de facto, do sono na saúde do indivíduo? Bom, sempre, nunca cansamos de reforçar que igual está nos pilares, naquilo que são as bases. Como se diz, ter uma alimentação saudável, prática física, o sono também está lá. Porque nós passamos mais de 8 horas, o dia tem 24 horas e nós passamos quase 8 horas a dormir. Então, 1/3 do nosso dia, 1/3 da nossa vida vai ser dedicado a dormir. Porque, para além do descanso, e nesse aspecto, a gente costuma ver o sono como um momento em que tudo para no organismo. Na verdade, não para tudo. Nós temos outras funções a acontecerem quando estamos a dormir e num ritmo, não é? Por isso é que nós dormimos ao final do dia. Existe um ritmo que no final das 24 horas, as últimas 8 horas, nós temos aquela necessidade de dormir. E neste período acontecem várias funções, desde criança até na fase adulta. Na criança nós temos a produção do hormônio de crescimento, que permite que ela cresça, e nos faz lembrar a famosa frase de que as crianças crescem quando dormem, não é? Porque existe realmente a produção do hormônio de crescimento, outros hormônios que têm um papel na parte sexual,
Então, aí, às vezes, até os aspectos de reprodução, de engravidar, também está ligado ao sono, a renovação da nossa pele. Por isso é que as pessoas até falam do sono, da beleza. E o que nos interessa hoje, especificamente, é na parte da saúde mental. Existe uma relação direta entre as duas, na verdade. Não é só o sono que influencia a saúde mental. Problemas mentais podem influenciar o sono Certo. e isso ter um efeito negativo quando nós não temos um equilíbrio nas duas e um piorar a condição do outro. Com relação ao sono, é que vamos tentar ser um bocadinho mais claros. No sono, nós temos fases. O sono não é igual durante a noite toda e não é igual durante a vida toda. A criancinha, o recém-nascido, dorme mais e à medida que vai crescendo, vai diminuindo até a idade adulta, em que nós dormimos, em média, 8 horas. Ninguém vai dormir igual ao outro, né? Porque as pessoas têm aquela coisa de dizer que o fulano dorme 8 horas ou 9, então tinha que dormir. Não. Falar de sono bom é aquele sono em que eu durmo e acordo renovado, né? E com ânimo para fazer as nossas atividades. Já está aí um ponto que é o ânimo, o nosso humor, o nosso emocional. E sem aquela sensação de cansaço. Isto aí, então, nós falamos do sono bom, sono de qualidade e quantidade. Então, pode ser uma variação de 6 a 9 horas. Tá? Pois, com relação à parte mental, o que é que acontece no sono, no nosso cérebro, que afeta a nossa parte mental, emocional, comportamental? O sono tem dois ciclos, em que é uma fase em que o sono fica mais profundo e tem uma fase que sai de um sono superficial, que a gente fica naquela sonolência, e depois vai para a fase mais profunda, e a fase em que sonhamos. Na fase em que sonhamos, a fase do sono REM, é importante porque a atividade cerebral permite a consolidação de memórias, inclusive o aspecto, a parte da nossa resposta emocional. Ou seja, de estarmos com um humor bom, positivos, com maior atenção, com maior disposição no dia seguinte. Por isso é que às vezes a pessoa quando acorda, a pessoa quando está num dia de mau humor, existe aquela expressão que acordou do lado errado da cama. Então, este é o nosso enquadramento que fizemos do ponto de vista neuropsiquiátrico. Perfeito, então aqui a caracterização do sono, a quantidade e a qualidade, as fases. Disse que dormimos em média 8 horas, embora também tenha afirmado que ninguém tem a mesma quantidade de sono, e aí pode ser entre 6 a 9 horas, não é? Embora também se compreenda que a criança durma mais. Existem pessoas que dormem 6 horas e sentem-se bem. Nesses casos, o que é que a especialidade diz? Porque há muita essa afirmação de dormir 8 horas por dia, mas dá a impressão que é cada vez uma prática menos presente na vida de muito boa gente, dormir de facto 8 horas por dia. Só para garantir que as pessoas entendam lá quem nos acompanha, se estão ou não estão saudáveis pelo facto de não conseguirem atingir rigorosamente as 8 horas diárias. Ok. Esta pergunta nós costumamos a responder sempre olhando para o indivíduo, para a pessoa. O seu padrão habitual, já como adulto, não vamos falar como criança, então depois da adolescência, a partir dos 21 anos de idade, nós já temos um padrão de sono bem definido. Então, pode ser o indivíduo que dorme às 22 horas e acorda às 6 horas da manhã. Este é o meu padrão de sono, não é? Posso acordar uma vez à noite ou não para ir fazer xixi, isso é normal. E ter um sono reparador, acordar bem disposto, com força para fazer as minhas atividades, para me manter alerta durante o dia. 6 horas, portanto, voltamos a reforçar que o sono não é igual ao longo da vida e à medida que formos envelhecendo, o tempo de sono vai diminuir. Ou seja, o idoso pode dormir até 5 horas. Porque dentro do processo de envelhecimento e de que algumas funções que acontecem durante o sono vão diminuindo, entende-se
que esse curto período de tempo que ele dorme, comparativamente a ele, como indivíduo mais jovem, é o suficiente para o manter bem no dia seguinte. Ok? Existem pessoas que, por demanda das atividades, ou seja, eu sou um indivíduo que dorme das 22 ou 23 até e acordo às 5 horas da manhã, às 6 horas. Mas por causa, por exemplo, da escola e do trabalho, eu passo a dormir menos tempo. Ou tenho, isso aí nós chamamos de privação de sono, ou seja, ele tem capacidade para dormir mais, tem ambiente adequado, mas por causa de uma restrição ele dorme menos. Isto é uma condição diferente. E tem aquele que tem dificuldade mesmo para iniciar o sono, para continuar a dormir, ou aquele indivíduo que passa a acordar mais cedo, que nós chamamos de transtorno de insônia, se isso acontecer 3 vezes na semana e estiver aí por um período de 3 meses. Tá? Essa é a definição. Mas é sempre lembrar nas pessoas que o indivíduo pode dormir de 6 a 9 horas, isso é normal. Ao longo da própria semana, se eu tiver um dia com maior estresse, mais problemas, eu posso não dormir bem. E isso é normal. Se eu sofrer um assalto, eu acredito que não vou conseguir dormir. Pois, os níveis de vigilância sobem. Mas depois de passar essa fase, não é, do impacto, do trauma que eu passei, e a insônia costuma ser uma manifestação nessas fases, eu, depois, se passar mais 3 meses, aí já consideramos como um problema. Eu não sei se nesse aspecto conseguimos esclarecer que a quantidade de sono varia de indivíduo para indivíduo e é normal aceitar que uma pessoa durma de 6 a 9 horas de sono. Pode haver períodos em que eu posso dormir menos e nós vamos procurar qual é o fator que está a levar a isso. E se não for encontrado e esse problema persistir, aí nós já temos uma condição de doença que é chamada de transtorno de insônia. Perfeito, um esclarecimento aqui muito importante. Vamos então passar para a doutora Mônica, que vai também desenvolver um pouco mais a relação do sono com a nossa alimentação. Então, existem alimentos que vão auxiliar a ter uma qualidade de sono melhor. Existem também alimentos que vão inviabilizar as noites de sono tranquilas. Os alimentos muito líquidos, por exemplo, eles vão fazer com que a pessoa visite o banheiro com mais frequência. Vá com mais frequência ao banheiro para urinar e automaticamente vai interromper aquilo que seria uma noite de sono tranquila. Já imaginou ter que ir ao banheiro 5 vezes durante a noite? Quase que a pessoa não consegue dormir. E para pessoas que já têm dificuldades para pegar o sono, vão ter dificuldades em ter que voltar naquele ambiente de sono. Daí que nós costumamos a recomendar que a ingestão de líquidos durante a noite deve ser moderada e que não se deve ingerir muitos líquidos bem perto da hora de ir para a cama, para evitar esse transtorno. Alimentos também muito gordurosos, eles vão tornar o processo de digestão muito lento e automaticamente a pessoa vai ter aquela sensação de intranquilidade, vai ter dificuldades em ter até uma posição adequada para dormir. Alimentos também muito ácidos, como é o caso do sumo de limão, o sumo de toranja, não é? Na hora de dormir, vão causar a sensação de azia, de que a pessoa está com o esôfago ou o estômago irritado e automaticamente a pessoa não consegue pegar um sono tranquilo. São alimentos que vão inviabilizar uma noite de sono tranquila. Mas também existem alguns alimentos que facilitam a pessoa a pegar no sono. Os chamados alimentos tranquilizantes. Alimentos que, após a sua ingestão, a pessoa fica com a sensação de bem-estar, de tranquilidade e automaticamente vão auxiliar o indivíduo a ter tranquilidade também na hora de dormir. É mais ou menos esta relação que a alimentação vai ter com
o sono. Alguns são considerados alimentos estimulantes que vão continuar a manter o indivíduo ativo, onde o cérebro não vai perceber que chegou a hora de descansar. É uma hora em que eu devo parar todas as minhas atividades. E vão manter ainda o cérebro mais alerta. Por exemplo, quando se dá açúcar, chocolate às crianças, por volta das 20, às 20, eu acho que a criança já tinha que estar a dormir. Mas quando essa criança ingere chocolate, açúcar, por serem considerados alimentos estimulantes, ela vai se manter ativa e vai se manter a brincar, enquanto que já deveria estar a dormir. Então, a alimentação vai ter uma relação muito estreita com a qualidade do sono também. Um esclarecimento muito bom, muito interessante aqui sobre a natureza dos alimentos e como isto de facto influencia sobre a qualidade do nosso sono. Vamos voltar ao psicólogo Adelino Sanjombe para falar também da natureza dos pensamentos e das emoções e como é que estes fenómenos contribuem para a qualidade e a quantidade do sono e do repouso. Então, apenas algumas notas sobre a questão do número de horas, né? Às 6 horas ou 7. Para além do que disse muito bem a doutora Filomena e a colocação da nossa colega nutricionista, quando a doutora Filomena disse que temos que olhar para o indivíduo, o outro lado é a necessidade, a quantidade de sono que cada um de nós vai precisar também vai estar muito correlacionada ao nosso estilo de vida, à nossa atividade. Um indivíduo que lê muito, por exemplo, esse precisa de repousar, né? Porque não há um melhor repouso que se pode dar ao cérebro de um acadêmico, cientista. Aliás, estamos agora a entrar estamos no período de exames para algumas instituições. É extremamente importante que os estudantes percebam que não é razoável acordar às 0 para ler, acordar às 2 para ler, porque é como se quiséssemos de repente desligar um computador sem seguir os procedimentos normais. É um esforço muito grande a que nós submetemos o nosso cérebro. Então é extremamente importante fazer essa correlação. O atleta de alta competição, em alguns casos é fácil nós dizermos, o fulano é de alta competição, um grande jogador, mas não estudou o suficiente. Pois, porque não há tempo. Eles treinam de manhã e de tarde e depois disso têm que descansar e têm que dormir muito. Então, é importante. A atividade física pode cobrar mais sono. Em alguns casos, há estudos que sugerem que a atividade física pode reduzir a necessidade de dormir muito e aumenta a qualidade, mas a atividade intelectual intensa, como é o caso de ler muito, pode fazer com que a pessoa tenha muito mais necessidade. Então, há que fazer aqui essa correlação. Um outro elemento é, como colocou bem a doutora Filomena, é que a nossa capacidade de concentração, atenção, memória, e falou aqui do ânimo, a disposição, também dependem da qualidade do sono. Alguns de nós, por exemplo, somos vocacionados a ser multitarefas. Uma pessoa que tem uma vida de multitarefa, tem vários empregos, tem várias coisas para fazer, livros para escrever, coisas para ler e tal, tem de ter o sono em condições. Se isso não estiver aí, fica muito difícil, porque a probabilidade de se distrair é muito alta. Um elemento importante que afeta a qualidade do sono é um pouco que a cultura defende, e aqui eu vou colocar em umbundo, depois também digo em português, né? Ou seja, há a ideia da cultura de que antes de se dormir, né? Antes de dormir para descansar, eu vou à cama, não para dormir, mas para ficar, né? Como é que chama? De barriga para cima, para pensar nos problemas, né? Tenta resolver as coisas aí. Se de um lado a cultura sugere que as pessoas devem meditar, porque no fundo esse é o recado, do outro lado é preciso não olhar para isso literalmente.
a hora de dormir é também a hora de ver os problemas que ocorreram durante o dia ou até os problemas que afetam a pessoa, porque isso pode fazer com que o cérebro fique com a sensação de que há aqui algo sério, até porque dependendo do assunto que estiver a preocupar a pessoa, pode deixá-la um pouco ansiosa e fazer com que uma hormona chamada cortisol possa ser ativada naquela hora. Por exemplo, de repente a pessoa decide pensar na dívida que tem que pagar e o salário está atrasado, não tem alternativa. A probabilidade de ficar ansioso e começar até a dormir, mas não conseguir manter, como colocou bem a doutora Filomena, é muito alta. Ou seja, há o risco da pessoa ter insônia porque decidiu pensar em algo que não está sob seu controle e então fica ansiosa. Então, este aqui é um elemento importante. Também é recomendável que, assim como se deve cuidar da alimentação, tem que se ter uma atividade física em condições, é recomendável que antes de dormir haja um período de relaxar. Ou escutar uma música. Há pessoas que relaxam lendo. É um desafio, porque a probabilidade do cérebro pensar que essa é uma hora séria é muito alta. Então depende muito do tipo de leitura que se faz, mas depende das pessoas. Isso para fazer o quê? Para permitir que o cérebro possa ser preparado para dormir. Há um outro elemento que colocou e bem a doutora Filomena, o ideal é que cada um de nós adotasse um padrão, né? Que definisse um padrão. Por exemplo, se a pessoa adota o padrão de ir às 22 para despertar às 6, terá cumprido às 8, não é? E aqui é um pouco para colocar a ideia de que é importante esforçar-se cumprir com as 8 horas de sono, sobretudo quando nós temos, por exemplo, as pessoas de altos cargos de gestão precisam ter concentração suficiente, porque o risco de confundir situações simples e catastroficar, porque você não está suficientemente concentrado, é um assunto que não devia merecer a sua atenção, mas como você não tem sono suficiente, volta e meia você já está irritado, já alterou, já exonerou. Vimos um dos presidentes norte-americanos a exonerar mais ou menos numa velocidade que a história daquele país nunca registrou. E um dos comentários que foram feitos por especialistas de saúde mental lá era esse. Olha, são 3 horas e ele está no Twitter, né? Então é extremamente importante que haja esse cuidado e que façamos esse esforço. Muito bem, e estes conselhos são de facto muito práticos e com base na sua experiência e olhando para o nosso contexto, como é que aprecia o comportamento das pessoas? Tende a ser mais esse comportamento informado, preventivo e até de promoção de sonos mais tranquilizantes, ou vê uma tendência contrária que pouco contribui para que o sono seja de facto reparador? Eu acredito que estamos na primeira opção. Apesar de sabermos, ainda ignoramos alguns aspectos. Os hábitos alimentares africanos são de que os alimentos devem ser consumidos próximo da hora de dormir, e nós temos uma dieta um pouco diferente. É comum, principalmente cá na região sul, centro-sul de Angola, a base da alimentação é o fungo. Fungo com qualquer coisa. E é mais fungo com verdura, fungo com carne, fungo com feijão. E são alimentos que em nada vão auxiliar a ter uma noite de sono tranquila. É comum dizer que o homem é aquele que comeu. E às vezes até para pessoas um pouco entendidas da matéria, encontram uma dona de casa a fazer sopa para o jantar, que é o mais indicado por ser uma refeição leve e ajudaria a ter uma noite de sono tranquila.
nós, família do homem, não é? No caso, acharmos que o nosso irmão está Está a ser a maltratado. ser maltratado. Homem tem que comer comida pesada, principalmente à noite, por causa de alguns aspectos que não vou aqui dizer, não é? No entanto, isso vai inviabilizar essa noite de sono tranquila. Mesmo para as crianças, nós estamos a acostumar as crianças a terem refeições muito pesadas ou a ingerirem alimentos considerados energéticos na hora de dormir. O que é que acontece? A criança não tem sono, ele diz que ainda tem muita energia, quer continuar a brincar e vai para a cama, uma criança vai para a cama 23 horas, meia-noite, acrescentando o facto de estar a assistir desenhos animados que não vão auxiliar essa criança a ter sono para ir dormir já. E automaticamente de manhã essa pessoa não quer acordar, fica letárgica, acorda indisposta, vai para a escola, continua a dormir. No caso de adulto, vai para a escola sem disposição para a escola ou para o trabalho, sem disposição para trabalhar, mal-humorado, vai brigar com os colegas e até vai pôr indisposto as pessoas que acordaram bem dispostas, não é? É chato ter que chegar no local de trabalho e lidar com um colega amuado, não é? Então, em muitos aspectos, nós temos, mesmo conhecendo a matéria, nós temos estado a falhar. E também o hábito, né? Como já disse anteriormente, é importante trabalhar no hábito, cultivar o hábito de consumir alimentos mais leves que vão auxiliar nessas noites de sono tranquilas. Quando a pessoa não está acostumada e ingere um alimento mais leve, quase que nem pega sono também. Fica a contar as ovelhas, não é? Porque não está repleto, não está saciado. Mas é uma questão de hábito. Com o passar do tempo, a pessoa vai perceber que quanto mais leve for a refeição na hora de dormir, melhor a pessoa vai relaxar, vai ter uma noite de sono mais tranquila. É tudo uma questão, de facto, de educação e de preparação das famílias, dos Exatamente. cidadãos, Isso. para esse tipo de comportamentos que, na verdade, está ao alcance, no nosso contexto, muito uma questão de cultura e preparação, certo? Exato, exato. Muito bem, penso que nós voltamos online, tivemos há instantes uma quebra no sinal da internet. Aos nossos internautas, as nossas sinceras desculpas pelos transtornos causados e os nossos parabéns a todos que voltaram. Já estamos novamente com boa parte da nossa audiência prévia. Vamos voltar aqui a palavra com o Dr. Sanjombe, que também vai adiantar mais factos sobre a influência dos nossos pensamentos, das nossas emoções e a gestão dos problemas e pressões do dia a dia sobre a qualidade do sono. Então, há uma outra correlação que é estabelecida entre a vida afetiva e a qualidade do sono. E aqui vamos começar pelas emoções. Há um grupo de emoções que podem afetar a qualidade do sono, entre as quais o medo. Não é? Se a pessoa estiver com medo de algo, o que acontece é que o sistema ativa, né? O sistema nervoso ativa a amígdala, uma coisa que nós chamamos de amígdala. E é claro que depois em português às vezes amigdala ou em inglês é amígdala, então perdão aí se isso está mal colocado. Ela fica ativa e o que acontece é que o sistema fica com receio de perder o controlo, não é? E esse é que é o cuidado que nós precisamos ter. Às vezes fica-se com a impressão, eu quando falo com os estudantes eu digo, olha, o cérebro não é seu, porque se fosse seu, você podia determinar o tipo de emoção que quisesse ter. A questão é, há que seguir as normas, eu digo isso nesse contexto. Está com medo de alguma coisa, procure partilhar com alguém, mas procure lidar com aquilo para não afetar o sono. Então, a pessoa fica muito vigilante. Isso. Então, e a alternância vigia-sono no cérebro, e aí é claro que isso a doutora Filomena explicaria melhor, ela não é... Essa linha entre estar acordado e dormir, ela dentro do cérebro não é muito fácil definir isso. Então, a mínima perturbação que houver, o sujeito não consegue dormir, pode não conseguir dormir. Aqui o ponto que interessa é dizer,
há uma correlação entre o medo e a qualidade do sono. A probabilidade de ter insônia quando a pessoa está com medo é muito alta. Inclusive para pessoas que viveram no contexto de guerra, aquelas pessoas que em algum momento sentiram-se perseguidas, mesmo depois de ter passado o período da perseguição, ainda ficaram muitos dias sem conseguir dormir. Então, só para ver o peso que tem o medo na qualidade do sono. Há uma outra emoção também que é a raiva. Não é? A raiva também pode afetar negativamente a qualidade do sono. De algum modo, a paixão, se aqui estou a evoluir para uma outra área afetiva, a paixão mal gerida, não correspondida, também pode afetar a qualidade do sono. E aqui é que fica o desafio de que cada um de nós precisa, o máximo que puder, cuidar da sua área afetiva, porque a probabilidade disso afetar a qualidade do sono é alta. E daí para desenvolver estresse psicossocial, ultimamente o número de casos de ataque de pânico não explicado, geralmente a ocorrer das 22 às 2 horas da madrugada, esses episódios têm sido muito frequentes ultimamente. E então é extremamente importante que cada um de nós tenha a oportunidade de fazer digestão emocional. Conversa com um psicólogo, conversa com uma pessoa de confiança, mas procure não sofrer sozinho. Já para passar, aproveitando que a doutora Filomena está online, certo. Já para passar a palavra, o outro elemento que precisamos considerar é, se nós não gerirmos as horas de sono, vamos ter sempre aquela sensação de que você acordou, mas é como se não tivesse dormido. E o problema disso é que esse padrão sustentado pode ter efeitos difíceis de recuperar. E aí depois o risco de começar a depender muito dos psicofármacos é grande, ou seja, medicamentos, é grande. E depois, daí para desenvolver dependência, também é muito próximo. E ultimamente há esse desafio. Né? Há muitas pessoas que, e até sem acompanhamento, já estão a depender muito dos medicamentos. Daí que é extremamente importante ter esse cuidado com o padrão do sono. Perfeito. Nós temos de volta online a doutora Filomena. Na verdade, o problema de sinal foi do nosso lado e não do lado da doutora Filomena. Vamos aproveitar então para dar-lhe a palavra para continuar a sua abordagem na perspectiva da medicina do sono. Não consegui. Ok. Falamos no início de que a relação de saúde mental e sono é bidirecional. O sono influencia a saúde mental e a saúde mental influencia o sono. Nós já vimos aqui de que, com relação aos hábitos de sono, temos que manter bons hábitos, e falando dos dois convidados que nós temos aqui, relativamente à alimentação é importante, conforme a nossa colega nutricionista explicou muito bem, porque durante o sono a gente tem um aspecto importante. É produzida uma substância, uma hormona, que é chamada hormona que dá saciedade. Então, se o indivíduo não dorme, a hormona da saciedade não vai ser produzida. Vai ser produzido um hormônio relacionado à fome. Então, os indivíduos que não mantêm os seus hábitos de sono, não respeitam, porque tem esse aspecto da influência dos hábitos sociais no sono, então vou ver televisão mais tarde, não vou dormir, vou fazer outras atividades, eu vou comer mais e vou comer alimentos calóricos. Então, há uma relação grande entre pouco sono e a obesidade. Porque estou acordado, o nosso cérebro, o nosso organismo entende que eu tenho que comer, então eu vou comer, não vou comer nada que
seja leve, mas algo que me dê aquela sensação de empanturramento. É isso que acontece literalmente. Então, aquele indivíduo que passa a noite toda a ver televisão, não vê sol, vai ter uma Coca-Cola, uma comida calórica, batata frita, um fuso àquela hora da madrugada, e isso aumenta a temperatura corporal, aumenta o período de digestão, que é uma fase em que esses elementos estão em baixa atividade para o nosso cérebro conseguir manter a memória e consolidar as nossas emoções. E aí lembramos, por exemplo, dos estudantes que o doutor falou há pouco tempo, daquela coisa de virar as noites ou fazer aquelas diretas para estudar para a prova da manhã. O que vai acontecer é que no dia seguinte você vai ter uma memória fraca, porque você não vai solidificar, ou seja, vai para a prova. É bem típico que você lembra uma parte da frase, da resposta, mas o resto não lembra. Porque você cortou aquele período em que a memória é cimentada, que é durante o sono. Então, em termos de aprendizagem, pode funcionar a curto prazo, você conseguir, algumas pessoas conseguem se lembrar de 50%, mas mais de metade das pessoas que passam a noite toda a estudar direto, que é o errado, que deve estudar antes do período do sono, não vão conseguir usar esse conhecimento e não vão conseguir manter esse conhecimento para mais tempo. Ou seja, passou a prova e já não lembra. Claro que tem aspectos de como também a pessoa estuda, mas ao estudar, nós temos que priorizar o sono. Com relação às doenças mentais, aí entramos já num campo que realmente é importante. Sim. Alterações no sono podem ser o que nós chamamos de marcadores de que esse indivíduo que já tem um transtorno mental pode estar a descompensar a sua doença. Por exemplo, nos transtornos de depressão, e aí o indivíduo pode dormir muito ou pode dormir menos, é aquele tipo de insônia em que até ele dorme, mas vai dormir e acorda muito cedo, ou seja, antes acordava às 6 horas e agora passa a acordar 3 horas da manhã ou 4 e já não tem sono. E fica naqueles pensamentos negativos na cama. E isso piora a insônia. Tem também outros transtornos, como o transtorno afetivo bipolar, em que pode haver aquilo que o indivíduo não dorme, não é? E nós já tivemos, às vezes, contatos com aquele indivíduo que fala muito, está naquela fase de mania, e ele fala e não dorme. Então, quando nós vemos, por exemplo, já temos um parente que tem um problema mental e, por exemplo, ele passa a dormir menos ou passa a dormir, mas isso tem que se ver como um sinal de alerta. E porque se ele manter-se nessa alteração, por exemplo, mesmo dentro dos transtornos de ansiedade, e aí nós temos a ansiedade generalizada, temos o pânico, a insônia é um marcador ou é um sinal, um sintoma associado aos transtornos de ansiedade. Certo. Se eu perceber que a pessoa, ou eu mesma, já estou a dormir pouco e eu tenho esse problema, eu tenho que me preocupar em procurar ajuda. Não da automedicação, como colocou bem o professor, mas de procurar ajuda médica, porque o tratamento nos transtornos de insônia passa não só pelo medicamento, mas pela terapia comportamental cognitiva, que é a primeira indicação do tratamento para a insônia. Então, os transtornos mentais, né, eles podem piorar com um sono de pobre qualidade e podem ser desencadeados e piorar também o próprio sono. Então, por isso é que tem essa relação nos dois sentidos. Uma relação de influência mútua entre o sono e a saúde mental e vice-versa. Ora bem, o prometido é devido. Nós dissemos que passaríamos uma peça musical, um brinde aqui de Mateus Samochalo, que é nosso colega cá no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo. Mateus, aqui nessa peça que vamos passar, atuou como trompetista e teve Julieta Leonardo como violinista, e eles interpretaram a música intitulada Aleluia, a versão de Alexandra Burke. Vamos então embarcar para essa fatia artística, que nós voltamos com a palavra dentro de instantes.
Então, a interpretação de Aleluia, a versão de Alexandra Burke, violinista aqui, tendo como violinista a Julieta Leonardo e como trompetista o Mateus Samochalo, talentos da casa, aqui a brindarem-nos nesta sessão 23 do seu podcast de Mentalidades, o seu espaço quinzenal de conversa sobre saúde mental e cidadania, uma oferta do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo, hoje como tema os hábitos de sono e sua influência ou implicações sobre a saúde mental. No estúdio temos a presença do psicólogo Adelino Sanjombe, temos a presença da nutricionista Mônica Tuliende, temos online a presença da especialista em medicina do sono, a doutora Filomena Samianza. Vamos continuar a nossa abordagem. Queremos lembrar a você que nos acompanha que pode colocar questões, pode colocar perguntas, comentários, testemunhos. Aproveita a oportunidade, isso é uma espécie de uma consulta pública gratuita sobre nutrição, sobre psicologia, sobre medicina do sono. Nós estamos já a entrar para a segunda e última fase desta sessão, que é tecnicamente assegurada pelo Genilson Aires, o Ari e o Graciano dos Santos. E então vamos agora falar um bocadinho deste tema, mas voltando para os aspectos culturais e os hábitos da nossa sociedade, quais os aspectos da nossa cultura, dos costumes, podem ser favoráveis ou questionáveis em relação à qualidade e à quantidade do nosso sono. Vamos também tocar nos aspectos das TICs. Estamos na era das tecnologias, a internet. Temos também um outro aspecto que podemos explorar, que tem a ver com o sedentarismo, a atividade física, como é que isto contribui ou não para a qualidade e a quantidade do sono. E podemos também, considerando o facto da população angolana ser maioritariamente constituída por jovens, falar um pouco para o adolescente, para os desafios que existem para a necessidade de se cuidar melhor do sono. Vamos sempre aproveitar o facto de termos online a doutora Filomena para começar por ela, por conta da complexidade da net, né? Doutora Filomena tem a palavra. O som. Parece que tem o microfone desligado, não conseguimos ouvi-la. Certo. Agora está melhor. Pois são muitas questões que realmente foram colocadas e nos focando no aspecto sociocultural, eu vou para a última, que é com relação aos adolescentes. Certo. E falar já da influência que a tecnologia, né? O uso de telefones, mais especificamente das redes sociais. Sim. O adolescente, pela fase que ele se encontra, ele geralmente tem a tendência a dormir um bocadinho mais tarde, e isso é do próprio organismo. Há um atraso importante numa substância que é a melatonina e ele tende a dormir mais tarde. E isso é agravado com o uso dos telefones, dele estar nas redes sociais. Primeiro, porque vai aumentar esse período, não é, em que ele não dorme, ou seja, vai dormir muito mais tarde, vai estar mentalmente estimulado com informações que não têm valor, na verdade, vamos assim dizer, do ponto de vista emocional ou de aprendizagem. Então é mais uma mera atividade para passar o tempo que está mal enquadrada, porque à noite é mesmo para dormir. Para nós seres humanos é especificamente para dormir. Então quando o adolescente, que já dorme tarde, passa mais tempo no Facebook, no Instagram, no TikTok, ele tem naturalmente pouco sono e vai ter um baixo rendimento. E esse baixo rendimento também se reflete nas emoções. Pode se tornar mais agressivo, mais irritado, então já não tem uma boa saúde mental. E o alerta para as redes sociais não se aplica só aos jovens. Geralmente, no final do dia, quando chegamos a casa, nós temos que diminuir o ritmo. Então, temos que ser mais disciplinados, porque o sono tem essa coisa do comportamento. O sono é uma necessidade, mas nós podemos influenciar. Assim como, por exemplo, nós pulamos uma refeição, é possível nós tirarmos as nossas horas de sono. Então, ninguém, nem
nenhum profissional de saúde vai fazer isso na nossa conta. Nós temos que respeitar o nosso tempo de sono. Então, mesmo como adultos, às vezes levamos o trabalho para casa. E isso atrasa o nosso sono, a nossa qualidade e a nossa quantidade. Não vamos morrer porque dormimos pouco, ninguém morre porque dormir pouco, mas isso a longo prazo, a curto prazo tem efeito na nossa parte emocional, memória, atenção, concentração. A longo prazo nós temos o risco para desenvolver doenças, como por exemplo a própria diabetes, um estado pré-diabético. Por quê? Porque o cortisol, que é uma substância que é produzida para nós estarmos alertas, e à noite, que é o período para dormirmos, nós queremos ficar alertas, então nós temos uma produção até à noite, que às vezes pode ser desencadeada, como disse o professor Edwin, por medo excessivo, preocupação, ou seja, que já vai num quadro, às vezes, de ansiedade, o nosso cortisol aumenta. E aí, se ele aumenta, a insulina, que tira o açúcar do sangue para dentro das células, começa a ter dificuldade em trabalhar, ou seja, o açúcar vai ficando acumulado no sangue, que em poucas palavras é o que acontece na diabetes. Aumenta a nossa dificuldade de relaxar, inclusive os nossos vasos sanguíneos, que têm uma função, uma atividade elástica. Então, ele vai se tornando mais duro e aí fica tenso. E aí nós vamos desenvolver hipertensão arterial. Ou seja, a insônia ou pouco sono, ele pode levar a consequências a longo prazo. E a privação, nós falamos mais de privação, porque hoje em dia a sociedade, por causa dessas novas tecnologias, tem alguns hábitos culturais, como as festas, e isso individualmente, ir a uma festa não vai afetar, mas eu ter um hábito noturno, de cair, ter uma atividade de noite quase todos os dias na semana, e isso a longo prazo, a médio e longo prazo, vai ter o seu efeito na nossa vida como um todo e na nossa saúde mental. Perfeito. Vamos então agora voltar aqui o contato com a doutora Mônica, que está também preocupada com o sedentarismo e as atividades físicas e a relação destes dois aspectos com o sono e com a qualidade da nossa saúde. Como disse anteriormente, a nossa cultura alimentar, o hábito alimentar do africano é a ingestão de alimentos muito calóricos. O fungo é um alimento calórico, a cachupa é um alimento muito calórico, a feijoada são alimentos calóricos e que geralmente são consumidos em grande quantidade e no período noturno. Jantar fungos com feijão de olho de palma e peixe frito. As pessoas gostam. É saboroso, sim, mas não são alimentos para serem consumidos à noite. E principalmente porque nós criamos uma rotina muito sedentária. É casa, escola, cama. E vai para a cama repleto. Então, logo terminou de comer o feijão de olho de palma, a pessoa vai para a cama. Nós dissemos que as pessoas costumam engordar à noite, depois de consumir um alimento bem calórico, e o organismo não tem onde colocar essas calorias todas ingeridas. Em nutrição existia uma frase muito comum, o pequeno almoço como rei, o almoço como príncipe e o jantar como mendigo. Na verdade, não é que o mendigo tenha um jantar, na verdade o mendigo quase nunca tem nada. E na prática o jantar seria a refeição menos importante do dia. Devia ser aquela refeição mais leve para evitar que o organismo faça a ingestão de calorias que não vai ser para efeito nenhum. Por exemplo, no almoço nós comemos alguma coisa bem calórica que vai nos dar energia para aguentar o nosso organismo desde as 13 até as 17. Às 17, 18 ou 19, devíamos comer alguma coisa mais leve, até porque nós não vamos usar essas calorias, vamos dormir. Tais como, por exemplo? Para a nossa realidade. Para a nossa realidade.
poderíamos ingerir alguma sopa, né? Está na moda a sopa de acipe, sopa de feijão, sopa de abóbora. Ou podíamos consumir alimentos mais leves como, por exemplo, o caso do, deixa eu ver, batata doce. A batata doce aparentemente é um alimento pesado, mas ela possui um índice glicêmico baixo, ou seja, ela é rapidamente absorvida pelo organismo. Ou se for na comunidade, papa de moinho seria muito mais recomendado ao invés de consumir o fungo e a pessoa vai dormir. Há quem diga que se for para tomar sopa, depois a pessoa fica com muita fome e depois o sono pode não vir. Como é que lida com esse contraste, essa complexidade do processo? A pessoa está habituada a dormir depois de comer pirão. Como mudar para a sopa e aguentar a fome e conseguir dormir? É um processo que precisa ser trabalhado. Não nos vamos acostumar do dia para a noite. Mas para quem não consegue, em vez de comer o fungo às 20, 21 e vai logo dormir, se é o fungo que ele quer, que pelo menos coma o fungo até às 19, para dar tempo de o organismo fazer a digestão. O outro, sim, é o grau de atividade física que a pessoa vai exercer. Nós não podemos achar normal que uma pessoa que trabalha num escritório faça a ingestão da mesma quantidade de alimentos de quem trabalha na construção ou na agricultura. Pela especificidade das atividades. Claro que quem faz a atividade que exerce mais esforço físico vai ingerir maior quantidade de alimentos. Então, o que acontece é que os que fazem pouca atividade física e os que fazem grande atividade física vão ingerir o mesmo tipo de alimentos e na mesma quantidade. Automaticamente vai influenciar na qualidade do sono, na qualidade da disposição ao acordar e também vai ter um impacto bem negativo na disposição da pessoa que vai trabalhar ou que vai estudar. Então é importante considerar que o sedentarismo não vai auxiliar na qualidade de sono. É importante realizar algum exercício físico ou velar pelo grau de atividade física. Se a pessoa já trabalha na agricultura, claro que não precisa praticar nenhum exercício físico, mas se a pessoa tem uma rotina mais sedentária, talvez realizar algum exercício mais básico, como uma caminhada, agachamento ou fazer aqueles exercícios mais básicos, não é? Até porque o nosso doutor falou das TICs, não é? Das tecnologias de informação e comunicação. E elas hoje têm tudo ao nosso dispor. Se utiliza para ver vídeos, não é? Que tal ver um vídeo de ginástica que vai ajudar a praticar alguns exercícios mais básicos, mesmo no domicílio também, já que não quer fazer o exercício ao ar livre e tudo mais, para auxiliar a gastar energias. E quando a pessoa vai para a cama, depois de realizar alguma atividade física, claro que a qualidade de sono também vai ser bem melhor. Muito bem, conselhos práticos sobre como melhorar os nossos hábitos de sono por via de uma alimentação consciente, regulada, consequente, preventiva e da prática de atividade física também regular. Dr. Adelino Sanjombe, quanto a estes aspectos culturais e contextuais, digitais, que conselhos, que abordagem fazer nessa fase? Só uma nota sobre essa coisa da alimentação. Tal como falamos do sono, creio que também e bem colocado pela doutora Mônica, creio que também há que essa relação entre a atividade da pessoa e a sua dieta, se for o termo mais correto, e a coisa do horário também. Alguns de nós ficamos numa cultura onde come-se mais e come-se quase tudo ao pequeno almoço, quase que não se almoça naquela cultura, porque as pessoas vão comendo algumas coisinhas ao longo do dia, e o jantar ocorre às 18. Não é? Então também era importante anotar isso, que
comer um pouco mais cedo para permitir a digestão melhor e aí evitar a história da sopa e depois sentir fome e tudo mais. Há outros elementos sobre os quais é importante refletir em relação à qualidade de sono, que é o ambiente. Na pesquisa que fiz há uns dias, enquanto estudava sobre esse assunto, há pesquisas que sugerem que a roupa de cama também tem de ter uma certa qualidade. Foi apontado que o tecido poliéster não é o mais adequado porque ele acaba sendo muito quente. Pronto, isso provavelmente começa a arranjar problemas porque o algodão parece mais caro, mas o que é facto é que a roupa de cama influi e alguns de nós vivemos essas diferenças. Às vezes é muito mais agradável dormir muito bem no hotel, né? Quando sais fora do país, porque os lençóis do hotel são geralmente de algodão. A outra coisa é as TICs, já indo para as TICs, há pessoas que estão desenvolvendo algo que ainda não está designado científico, ainda não é um conceito científico, mas é uma espécie de teledependência, que é, enquanto ele não adormecer, ele tem os auriculares e está a ver o TikTok e dorme assim. E então, aquelas ondas que vêm do telemóvel, a luz do telemóvel, de algum modo influem na qualidade do sono. Desligar a lâmpada, também o tipo de cortinas, isso influi. E o outro desafio é esse, temos televisores nos quartos, alguns, não é? E isso complica ainda mais. Ou computadores. Ou o computador também. O ideal é que essas coisas não estivessem no nosso ambiente na hora de dormir. Conheço, por exemplo, pessoas que têm estado a investigar muito física quântica e que decidiram mesmo que não vão ter o telefone, sobretudo a carregar. Não vão carregar o telefone no quarto enquanto se dorme. E então, essas são as coisas que são necessárias. Um outro elemento é os pais precisam estar conscientes do que foi colocado, muito bem colocado pela doutora Filomena, que as crianças têm mais necessidades de sono, e vamos sublinhar o que foi dito na nota introdutória da doutora Filomena. O cérebro não para de funcionar quando dorme, o organismo não para só que ele cumpre outras funções que só ocorrem bem se houver essa redução. É por isso que o sono é definido como a redução da atividade mental e física. Ou seja, os pais devem prestar atenção que se o menino tem 8 anos de idade, provavelmente ainda precisa dormir à volta de 10, talvez 12 horas. Então não é razoável que às 0 horas o menino ainda esteja a lutar com, como é isso, PlayStation. Ou, é mesmo isso, né? Não tem outro nome, né? Ou os jogos, vamos chamar jogos da internet, né? É preciso que haja esse cuidado. E a vida dos casais também fica afetada, porque depois há esse desencontro. O homem dorme X, a mulher dorme... parecendo que não, tem estado as TICs também não só influem no sono, como na qualidade de vida do casal. Então é extremamente importante que haja uma sintonia no uso das TICs, que fazem falta, mas é preciso, de novo, como disse a doutora Filomena, é preciso que nos disciplinemos. O sono, ele é tão importante que ocupa 1/3 da vida de cada um de nós. Quer dizer, quem tem 60 terá dormido 20 anos. Isso não é pouco. Não é. Então é extremamente importante que nós, os pais, continuemos a regular. Vai dar uma pequena briga no começo, até criar hábito, mas é preciso que se definam
horários para descansar. Muito bem, estamos agora quase no fim. Vamos dar a palavra a cada um dos nossos preletores para terminar a abordagem, para deixar recomendações, sugestões finais. De realçar, estávamos a falar sobre os hábitos de sono e sua influência, seu impacto sobre a saúde mental, numa perspectiva psicológica, numa perspectiva da medicina do sono e também na perspectiva da nutrição humana. Vamos começar essa última ronda outra vez pela doutora Filomena, que vai deixar as suas recomendações, sugestões finais à abordagem. Então, com relação ao tema, não é? Tem muita coisa para se falar em pouco tempo. Pois é. E então, mesmo essa abordagem multidisciplinar da própria medicina do sono, na verdade, certo, é isso, porque nós agora temos todas as áreas, não é? Dentro da medicina do sono, então não estão à parte. Nós temos desde a nutrição, a área de educação física, a psicologia, sempre de mãos dadas, e as outras áreas médicas, então faz parte dessa abordagem multidisciplinar. Não existe uma receita, mesmo quando nós passamos essas dicas, todas essas orientações, como expôs bem a doutora Mônica, há a questão de que nem todos vão apresentar condições para cumprir todas essas orientações. Então, nós como profissionais de saúde, o que é que nós vamos ver? A adaptabilidade da nossa população, porque existem as questões culturais, foram bem colocadas, no aspecto da própria capacidade social da pessoa, e às vezes uma orientação como o quarto estar em boas condições, a cama, a temperatura ambiente, podem não ser todas possíveis de ser alcançadas e mantidas. E isso por si só também não vai determinar se o indivíduo não vai dormir, porque não tem um quarto com ar-condicionado. Vai ser um bocadinho mais difícil, mas ele vai conseguir dormir. Só que nós temos um sono difícil por muito tempo, a gente já sabe que vai ter problemas mais adiante na nossa vida, inclusive até está relacionado com o sono, com perda de memória e doenças como demenciais. Então é mesmo essa pele. Nas crianças, os problemas do sono são muito comportamentais, tanto até que, por exemplo, quando se diz que uma criança tem insônia, um dos tipos é por falta de limites. É dentro da insônia comportamental por falta de limites dos pais, porque os pais não impõem limites. Hoje em dia já vemos crianças a ficarem distraídas porque os pais têm trabalho, levam o trabalho em casa, está ocupado e dão o telefone na criança. Existem muitos estudos que mostram que crianças que ficam ligadas na televisão, no telefone, têm um baixo desempenho, não é? Então, esse é o papel dos pais. Nós, como profissionais de saúde, vamos dar o conselho, mas não podemos ser nós a impor as condições e a criar um ambiente propício. Manter os horários regulares para dormir é bom, não varia muito. Claro, pode haver uma festa, uma saída, um dia em que a gente vai dormir um bocadinho mais tarde, mas não pode ser esse o hábito, porque vamos habituar o nosso cérebro e quando nós queremos voltar a dormir com o programa anterior que nós tínhamos, já vai ser difícil voltar. Mas caso haja algum problema visível de sono, o conselho é procurar sempre ajuda de profissional. Muito obrigado, doutora Filomena, por estas orientações, pelo seu contributo, pela disponibilidade. Certamente vamos convidá-la mais vezes, dada a complexidade e abrangência do tema. Desejamos então êxitos nos seus trabalhos, na sua carreira e também saúde e bom sono para si. Igualmente para todos os colegas. Muito obrigado. Vamos também ouvir os últimos pronunciamentos da doutora Mônica. O meu conselho vai, ou melhor, vou dar conselhos sobre alguns alimentos, por favor, que auxiliam a ter melhores noites de sono. Vou começar pelos alimentos que vão ser ricos em magnésio, já que o magnésio é um mineral que possui efeito tranquilizante. Batata doce, o grão de bico, o abacate, o espinafre, são alimentos que devem ser ingeridos com regularidade, que devem fazer parte do hábito alimentar do indivíduo para que ele possa exercer esse efeito relaxante. Alimentos ainda como o maracujá, o ovo,
Esses alimentos também possuem esse efeito tranquilizante. Eles possuem esse aminoácido, o triptofano, que vai ser o aminoácido precursor da serotonina, e a serotonina que vai ser o hormônio do sono e da tranquilidade também, do bem-estar. Eu recomendo ainda que se deva evitar alimentos muito pesados, muito gordurosos, e que se ingira os alimentos próximos da hora do repouso. Não recomendo comer alimentos muito pesados e ir logo para a cama, considerando também que as pessoas são diferentes. Existem pessoas com um metabolismo mais rápido, que comem e dormem e não acontece nada. Existem pessoas com um metabolismo mais lento, que precisam de mais tempo para a digestão desses alimentos. Então, evitar ingerir os alimentos próximo da hora de dormir. Os chás, cada tipo de chá possui o seu efeito. Existem chás que vão exercer o efeito diurético e não devem ser ingeridos à noite, como é o caso do chá de hibisco, o famoso chá de roseira. Sim. Ele vai fazer a pessoa acordar com mais frequência. Frutas como melancia também possuem esse efeito diurético e não vão deixar a pessoa dormir. Mas, e também a ingestão da água. Nós recomendamos a ingestão de aproximadamente 2 a 3 litros de água por dia, que devem ser divididos nos vários horários do dia, não ingerir todos de uma única vez. Então, o facto da pessoa não ter ingerido água ao longo do dia, não vai querer compensar tudo durante a noite, na hora de dormir. Não vai dormir. É preciso beber água nos vários períodos do dia e evitar a água pelo menos 1 hora antes de dormir, para não ter que fazer aquele passeio, né, entre quarto e banheiro. Em relação aos chás ainda, existe o chá de erva cidreira, nós chamamos de chá de cachimbe. Ele possui efeito relaxante, mas também na quantidade, não é? Nós temos aquelas chávenas de 1 litro, de 250 mililitros. Não é recomendado aquela chávena para dormir. A chávena de chá tem aproximadamente 100 mililitros e a ingestão do chá de cachimbe, alguns minutos antes de ir para a cama, ele vai exercer esse efeito relaxante, de bem-estar, ou chá de camomila. Então, vão auxiliar a pessoa a ter uma noite de sono mais tranquila. Esses são os meus conselhos com relação à influência da alimentação também sobre o sono dos indivíduos. Muito obrigado, doutora Mônica, por estes conselhos tão valiosos. Vamos então desejar continuação de êxitos na sua carreira e também boa qualidade de sono para si. Obrigada. O doutor Adelino Sanjambe, o nosso convidado residente, vai então terminar essa abordagem com as suas recomendações e sugestões. Muito obrigado. Notas finais, depois do muito que já foi dito. Nós, em psicologia, definimos responsabilidade como a habilidade de assumir as consequências das nossas decisões. Decidir dormir pouco, decidir adiar o sono, encurtar e alterar, fazer uma série de contas por razões de gestão ou de qualquer outra, não é uma atitude responsável. Porque as consequências de ficar a adiar o sono, nós não vamos conseguir responder. É nesse sentido que dormir é necessário, encontremos tempo para dormir. Estamos no século XXI, onde nós todos somos chamados a ser multitarefas. Sem sono em condições, a probabilidade de exercermos de modo eficiente esse papel de multitarefa é muito baixa. Então, durmamos, encorajemos os nossos filhos a dormir, cuidemos uns dos outros. E a vida só faz sentido se pudermos cuidar bem dos outros. E ajudar os outros a dormir é uma das maneiras de cuidar dos outros. Muito bem, muito obrigado, doutor Sanjambe, por esses contributos, por esses conselhos também valiosos. Desejamos também a si saúde,
boa saúde e bom sono, já que a sua atividade é essencialmente intelectual. Obrigado. Isso exige, de facto, bom repouso, muita qualidade de vida. Obrigado. Esta foi a abordagem 23 do seu podcast Mentalidades, em que falamos sobre os hábitos de sono e suas implicações na saúde mental. Os nossos agradecimentos são reiterados à doutora Filomena, à doutora Mônica, ao doutor Sanjombe e à nossa equipa técnica, que é coordenada pelo Genilson Aires Uari e o Graciano dos Santos. Nós também damos um abraço de saudações aos nossos internautas que nos acompanharam, apesar de não terem colocado questões. O Lino da Silva diz apenas bem ligado, o Bartolomeu Epalanga diz interessante o tema e a abordagem, saudações aos doutores. O Dinis Epecela diz que é interessante, o Amilca diz que está ligado, dá parabéns também. O Ango Afri Balabala diz que este tema veio a calhar, sofro muito com isto. Bem, é satisfatório saber que valeu a pena. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá, você já sabe, saúde mental é para todos e é para cada um e cada uma. Estamos juntos.